Este é o astronauta Bruce McCandless. Ele está flutuando sozinho acima da Terra, a centenas de pés de distância de sua equipe, com nada além de uma incrível peça de tecnologia para mantê-lo vivo: seu traje espacial. Por décadas, a NASA tem enviado pessoas para o ambiente mais inóspito e letal que já encontramos: o vácuo do espaço. Isso só é possível por essas camadas de proteção que criam uma espaçonave em forma humana ao redor do astronauta. Após compreender como tudo isso funciona, você nunca mais verá uma caminhada espacial do mesmo jeito. Antes de construir o traje espacial, é preciso entender os perigos que o astronauta enfrentará e como a exposição ao espaço pode afetar uma pessoa. O assustador de deixar a Terra é que também deixamos para trás todas as necessidades da vida, como o ar, por exemplo. Precisamos disso para respirar. E em casa, a maior parte do nosso ar é composta por dois ingredientes principais: nitrogênio e oxigênio. Mas o oxigênio é o mais importante. Sem ele, você sufoca. Isso deve ser bastante óbvio, mas algo em que você talvez não pense tanto é a pressão. O ar que nos cerca precisa ser pressurizado, ao nível do mar, ou seja, não em uma montanha, a Terra tem 14,7 psi de pressão atmosférica. Se você for ao topo do Monte Everest, essa pressão cai para cerca de 5 psi. E sabemos que as pessoas que sobem até lá quase sempre precisam levar garrafas extras de oxigênio para respirar, caso contrário, ficam doentes e delirantes e acabam contribuindo para o grande número de corpos congelados na lateral da montanha. O Everest está a cerca de 9 km do nível do mar. Bruce, que mencionamos antes com seu traje espacial, estava a cerca de 275 km acima da superfície. Aqui em cima, a pressão cai para zero, ou o mais próximo de zero que se pode chegar, e os efeitos disso no corpo humano vão muito além de apenas sentir tontura. Então vamos dar uma olhada no que aconteceria com uma pessoa fora de um traje espacial. No vácuo do espaço, todos os líquidos vão ferver instantaneamente. Não porque eles esquentam, mas porque não há nada segurando as moléculas juntas, então elas se vaporizam e se expandem em gás. Como somos feitos principalmente de líquido, sem pressão para nos manter unidos, o corpo se expandiria rapidamente para cerca do dobro do tamanho normal. É bem nojento, mas isso fica ainda pior por causa do problema da temperatura. A maioria das pessoas acha que no espaço você congelaria completamente, mas isso nem sempre é o caso. Na Terra, o calor do Sol é filtrado por vários quilômetros de atmosfera que espalham e regulam o calor. Reflita na diferença entre a luz direta do Sol e quando ele fica atrás de uma nuvem. Esse é um ótimo exemplo de isolamento e funciona de forma oposta à noite. Apesar do Sol já ter se posto, o calor residual permanece retido na atmosfera e na superfície da Terra. Se você tirar a atmosfera e experimentar a luz solar direta no espaço, como o nosso infeliz astronauta sem traje, então o calor pode chegar a até 120 graus Celsius no seu lado exposto. Enquanto no lado sombreado, onde não há luz solar, a temperatura vai cair para menos de 100 graus negativos, então você fica meio cozido, meio congelado, totalmente ruim. E então, só para dar o toque final, a luz do Sol que não foi filtrada pela atmosfera da Terra é altamente radioativa. Não que isso faça diferença neste ponto, depois de todas as outras coisas terríveis que já aconteceram com você. Então, sabemos que o espaço é assustador. Agora, como podemos te manter seguro lá? Essa é uma pergunta que a NASA começou a tentar responder lá no início dos anos 60. Esse foi o primeiro cara que eles lançaram ao espaço, John Glenn, e esse era o traje espacial dele. Ele foi feito para resolver nossas duas primeiras grandes preocupações: fornecer ar para ele respirar e manter o corpo dele pressurizado. Desde que a missão seguisse como planejado, John nunca estaria realmente sozinho no espaço, e sua cápsula tinha um sistema completo de suporte à vida. Então, tecnicamente, ele não precisava do traje, mas usou mesmo assim. Todos os astronautas da NASA depois dele também fizeram o mesmo. Aqui podemos dividir os trajes espaciais em duas categorias. Existem os trajes de voo, que são feitos para serem usados dentro de uma espaçonave. E existem os trajes de atividade extraveicular, que são feitos para serem usados fora da espaçonave. Os trajes de voo são basicamente a última defesa contra um dia ruim. A União Soviética aprendeu isso em 1971, quando uma cápsula tripulada teve falha no sistema de suporte de vida ao retornar da órbita. A espaçonave perdeu pressão e os 3 tripulantes sem trajes de voo morreram antes de chegar à superfície. Então, se isso ainda não estava claro, isso é algo realmente sério. Às vezes, um traje espacial tem dupla função.
Durante as missões Gemini da NASA nos anos 1960, astronautas americanos saíram de suas cápsulas pela primeira vez. As espaçonaves antigas eram tão pequenas que não permitiam trocar de roupa, então o traje de voo também servia como traje extraveicular. Eles usaram um cordão umbilical para ligar o suporte de vida da cápsula ao traje. E como a tripulação agora estava deixando as paredes protetoras da cápsula, o traje recebeu camadas de isolamento que ajudariam a regular a temperatura. Agora, uma vez lá fora, os astronautas não podiam fazer muito além de flutuar e completar algumas tarefas simples para demonstrar o uso de ferramentas no espaço. Isso porque o astronauta estava basicamente dentro de um balão em forma humana. O traje não foi projetado para mobilidade, ainda não. Na década seguinte, a NASA usaria o conhecimento das caminhadas espaciais do programa Gemini para projetar sua unidade de mobilidade extraveicular, a EMU. Esses trajes foram usados pela primeira vez na Lua pelos astronautas da Apollo. Para atender às demandas das excursões lunares, a NASA aprimorou o traje com um sistema portátil de suporte à vida, replicando o ambiente interno da espaçonave fora dela. Depois colocaram articulações nos braços para maior mobilidade, mas ainda pareciam bem desajeitados andando. A experiência adquirida ao longo de 5 pousos na Lua permitiu que a NASA aprimorasse ainda mais o traje, chegando a um design que seria usado exclusivamente para operar no vácuo espacial. Esta é a imagem que praticamente todo mundo imagina quando pensa em um traje espacial. E isso acontece principalmente porque, desde que foi introduzido em 1983, a NASA não fez nenhuma alteração no design do seu EMU. Ele foi testado e aprovado em quase 300 caminhadas espaciais ao longo de mais de 4 décadas por astronautas a bordo do ônibus espacial e da Estação Espacial Internacional. Então, vamos experimentar um. Nossa primeira camada de proteção é o vestuário de máxima absorção, um nome sofisticado para fralda adulta. Não é possível ir ao banheiro em uma caminhada espacial. Depois vestimos uma roupa justa de corpo inteiro chamado traje de ventilação e resfriamento líquido. Costurado no tecido, há cerca de 100 metros de tubos plásticos que vão circular água por todo o seu corpo. O isolamento do traje retém o calor, por isso a água circulando é o que te mantém fresco. Beleza, é aqui que a gente entra na parte pesada. O torso superior rígido, ou hood, desce sobre seus braços e cabeça. É uma carcaça de fibra de vidro que serve de núcleo para acoplar outras partes. Dentro do hood, sobre o peito, é onde instalamos a bolsa descartável de água do traje. É uma bolsa de água com um canudo que vai até a sua boca. Na frente externa do hood, há pontos para fixar um mini suporte de ferramentas, semelhante a um cinto de ferramentas. E acima disso vai o módulo de exibição e controle, que tem botões e interruptores que permitem ajustar o ambiente e as funções do traje. Você não verá seu próprio peito por dentro, então terá um espelho no pulso, e as etiquetas do módulo de controle estão invertidas para serem lidas no reflexo. Os conjuntos de braços são fixados nas laterais do torso superior rígido, com um braço superior e outro inferior, disponíveis em vários tamanhos para astronautas de diferentes alturas. Cada peça possui alça ajustável para adaptar o comprimento aos seus braços. A mobilidade vem das articulações com rolamentos no ombro e cotovelo. Essas articulações giram suavemente por um anel de esferas de metal rolando dentro do rolamento. Assim se alcança toda a amplitude de movimento, mantendo a vedação hermética. Mover-se com a rotação das articulações é bem diferente do funcionamento normal do corpo. Por isso, astronautas passam por treinamento específico para adaptar os braços ao traje e evitar desperdício de energia. Depois vestimos as calças espaciais, chamadas conjunto inferior do traje, que cobrem da cintura até as botas integradas. Conecta-se ao hood por um grande anel de metal chamado fecho de vedação corporal. Existem 2 conjuntos de articulações menores acima dos joelhos e tornozelos, que permitem dobrar as pernas, mas não giram como os cotovelos. O corpo só pode girar um pouco de lado. Isso é possível por um rolamento que conecta as pernas à cintura. Certo, agora vamos adicionar a camada externa do traje espacial. É isso que realmente separa seu corpo do vácuo mortal lá fora. A camada externa é formada por diversas camadas, cada uma com uma função específica. Começando pelo material interno, é uma camada de nylon emborrachado chamada bolsa de pressão. Ela atua como um balão para manter a pressão do ar e evitar que o sangue ferva, embora esses trajes EMU não sejam totalmente pressurizados como no nível do mar da Terra. Isso os deixaria muito rígidos e impossíveis de manobrar, então na verdade mantemos a pressão interna em torno do mínimo necessário, que é 4,3 psiu.
Isso é menos do que nosso alpinista no topo do Monte Everest. Fazer uma caminhada espacial é fisicamente exigente e requer esforço extra do sistema de suporte à vida para manter os astronautas respirando. Sobre isso, há um material de poliéster trançado chamado Dacron, normalmente usado no forro de travesseiros e almofadas de sofá por ser muito resistente à abrasão. Isso é chamado camada de contenção e reforça a bolsa de pressão. Observando os braços, percebe-se que a bexiga e a camada de contenção têm ondulações, semelhantes a um canudo plástico. Isso serve para permitir o movimento dentro do traje. O grupo seguinte de camadas é chamado de vestimenta térmica contra micrometeoritos. Isso começa com um forro interno. Ele é feito de tecido de nylon ripstop, que basicamente é o mesmo material de uma barraca de camping. Isso protege as camadas externas do desgaste causado pelo movimento interno. Depois vem o isolamento, que na verdade são várias camadas de mylar aluminizado, que se parece muito com papel alumínio. Você verá isso na parte externa de muitas espaçonaves e satélites, fazendo com que pareçam improvisados. Mas na verdade é um isolamento térmico super eficiente que pode suportar temperaturas extremas, tanto de calor quanto de frio. A camada externa do traje espacial é feita de algo chamado orthofabric, que é pintado de branco para refletir a luz do sol. Essa camada possui 3 ingredientes principais, incluindo o Nomex, material das jaquetas dos bombeiros. O segundo é o Kevlar, famoso por ser a prova de balas, e depois o Teflon, que é o revestimento das frigideiras antiaderentes. O ortotecido é sua primeira linha de defesa contra a radiação solar, impacto de micrometeoritos, detritos espaciais ou qualquer outro tipo de situação catastrófica que possa surgir. Certo, então já sabemos o que mantém os horrores do espaço do lado de fora. Vamos falar sobre o que nos mantém vivos por dentro. Nas costas há um dispositivo chamado Sistema Primário de Suporte à Vida, PLSS. É assim que levamos as necessidades básicas da vida na Terra para o espaço sideral. Uma coisa interessante sobre essas unidades é que elas foram originalmente feitas para missões do ônibus espacial nos anos 1980 e exatamente as mesmas mochilas ainda são usadas hoje em dia. Foram fabricadas 18 delas inicialmente e 11 ainda são usadas na ISS, embora apenas 4 estejam em serviço ativo ao mesmo tempo. Grande parte da mochila é ocupada pelo suprimento de oxigênio. Existem 2 tanques principais em forma de garrafa e 2 tanques secundários menores e redondos. Dentro do traje espacial, os astronautas respiram apenas oxigênio puro. Dentro da estação espacial, eles têm uma mistura de oxigênio e nitrogênio semelhante à da Terra, mas também mantêm uma pressão semelhante à da Terra de 14 psi. No ambiente de baixa pressão da MU, a 4,3 psi você precisa de oxigênio puro para permanecer consciente, assim como o nosso alpinista do Everest. O suprimento de ar é direcionado por um filtro especial feito de hidróxido de lítio. Esse é um produto químico que naturalmente absorve o CO2 exalado pelo astronauta e mantém um ambiente de oxigênio puro. Também há tanques de água instalados na mochila. A água desses tanques é conduzida para a roupa de ventilação com resfriamento líquido, onde a água serve só para controlar a temperatura, não para beber. O PLSS usa baterias, uma principal e outra reserva. Elas alimentam um ventilador e um motor de bomba, que circulam nosso oxigênio e água pelo traje. No topo da mochila fica uma unidade de rádio e antena para comunicação com outros astronautas e as equipes da NASA em solo. Tudo isso é envolvido nas mesmas camadas de ortotecido que o restante do traje. Mas há mais um recurso incrível na mochila da EMU. Ele se chama Safer, o auxílio simplificado para resgate em atividades extraveiculares. Aqui está a coisa mais assustadora sobre trabalhar no espaço. Se você se soltar e começar a flutuar para longe, não há nada que você possa fazer fisicamente para voltar para a estação. É aí que entra o Safer. É como um pequeno jetpack de gás comprimido. Há combustível suficiente ali para que você possa se impulsionar de volta para um local seguro caso ocorra o pior cenário possível. Mas definitivamente não é algo que você queira usar em um dia bom. Certo, agora vamos colocar nossas luvas. Elas se conectam logo acima do pulso com outro rolamento que permite que a luva gire ao redor. Os dedos possuem almofadas de tração externas para melhor pegada e pequenos aquecedores internos nas pontas, evitando rigidez nas articulações. Por fim, temos o capacete. Assim como todo o resto, ele é feito de camadas. A primeira coisa que você realmente faz é colocar esse chapéu estranho, muitas vezes apelidado de touca do Snoopy. Ele está equipado com microfones e alto-falantes para o seu sistema de comunicação. A parte interna do capacete é uma bolha de plástico resistente a estilhaços, coberta pelo conjunto de viseiras. A partir disso, uma viseira protetora desce e se encaixa sobre a bolha.
Depois, há uma viseira solar opcional com revestimento de ouro para luz intensa e protetores oculares de plástico rígido que deslizam e bloqueiam totalmente o sol. No topo há uma unidade com câmeras e luzes que permite a você e aos operadores da NASA verem o que está sendo feito. O capacete não se conecta ao rolamento, então ao virar a cabeça, ele não acompanha o movimento. Isso significa que todo o torso precisa se mover para olhar para a esquerda e para a direita. Com todo o equipamento pronto, estamos preparados para a caminhada espacial. Um astronauta treinado leva cerca de 15 minutos para vestir o traje. Mas é preciso um período de adaptação maior, respirando oxigênio puro, checando vazamentos e despressurizando devagar para evitar a doença descompressiva. Isso ocorre com mergulhadores de águas profundas que sobem rápido demais à superfície. Ser um astronauta não é um trabalho fácil, mas é o preço que se paga por uma das experiências mais incríveis que um ser humano pode ter. Se preferir ficar na estação espacial, mostramos como é a vida lá. Clique na caixa na tela.